Olá, turma, tudo bem? Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um semestre letivo. Espero que esteja tudo em paz com todos vocês. E vamos aqui começar a nossa disciplina de equações diferenciais ordinárias. Bem, nossa disciplina começou no início da semana do dia 23, mas devido ao evento da Semafis, nós estendemos ou adiamos um pouco o início da nossa disciplina para esta semana. Assim, nós colocamos no planejamento para essas 2 primeiras semanas 3 aulas, 3 encontros para compensar os 2 encontros da semana da Semafis. Então essa semana teremos 2 encontros, na próxima semana 2 encontros, e assim a gente fica kit com os nossos afazeres acadêmicos aqui da disciplina. Então, pessoal, vamos lá. Essa disciplina, equações diferenciais ordinárias, na verdade é um apanhado e uma ampliação do cálculo diferencial e do cálculo integral, ou seja, a gente vai precisar muito das técnicas e dos conceitos que a gente aprendeu lá no cálculo diferencial e no cálculo integral. Então, o que seria equações diferenciais? A gente vai definir aqui mais à frente o que seria equações diferenciais, classificar essas equações diferenciais quanto ao tipo, quanto à ordem, quanto ao grau e quanto à linearidade, e vamos fazer, né, algumas outras definições, como definição de solução, solução implícita, solução explícita, problema de valor inicial e problema de contorno. Então, esse é o tópico da nossa aula de hoje. Então, nós vamos começar aqui nossa primeira aula com essa introdução ao estudo das equações diferenciais, tipo de variáveis. A gente também vai falar um pouquinho sobre os tipos de variáveis. Ao introduzir esse conteúdo de equações diferenciais, a gente precisa saber os tipos de variáveis que estão implícitas em uma função, em uma equação cuja as incógnitas são funções e suas derivadas. E também, pessoal, vamos definir a equação, como eu já falei, definir o que seria uma equação diferencial, classificar essa equação diferencial, mostrar os tipos de soluções, PVI, que é problema de valor inicial, e problema de contorno. Então, gente, nossa disciplina é uma disciplina que requer bastante atenção, bastante empenho de vocês. Então, a gente vai estar trabalhando aqui conjuntamente para que a gente consiga um bom desempenho nessa disciplina. Então, rapidamente falando um pouco sobre o nosso planejamento. O planejamento nosso vai ser semanal. A cada semana a gente vai estar disponibilizando o planejamento na plataforma, no Google Classroom. Ou seja, a nossa disciplina vai ser alimentada semanalmente com esses dados. E já postei lá, já está lá o nosso primeiro planejamento para essa semana. Como eu falei, a novidade seria as 3 aulas que a gente vai ficar nessas 2 primeiras semanas para compensar ou pagar as 2 aulas que a gente se ausentou no período da Semafis. Lembrando que foi um período muito importante, né, de grande enriquecimento de conteúdos, por isso que eu decidi, por conta própria, né, liberar vocês para participar do evento, e também porque também eu estava participando do evento ministrando um mini curso, certo? Então vamos lá, gente. Nosso início aqui nós vamos começar, né, fazendo a definição de o que seria uma equação diferencial. Então vamos lá, veja só. Você já deve saber resolver problemas como este, dado uma função, encontrar suas derivadas. Isso é fácil. Então, dado uma função f de x, encontrar a derivada dela, que a gente denota por y', ou f' de x, ou dy dx, ou df dx. Isso tudo são notações para derivada. Isso é fácil. Agora, o que a gente tem é o seguinte, nós vamos ter agora uma derivada embutida em uma equação, e eu quero encontrar a função, né, a função y, que satisfaz a equação. Ou seja, veja que na equação eu tenho apenas a derivada da função x. Então, eu quero encontrar agora a função que satisfaz essa equação, cuja equação contempla a derivada da função y. Então, veja só, esse tipo de situação é justamente o que a gente vai encontrar agora, são as equações diferenciais. Então, o que seria as equações diferenciais? Seria equações, né, onde eu tenho embutida funções e suas derivadas. Implícita ou explicitamente, eu tenho a função e suas derivadas, mas tem que conter pelo menos uma derivada ou um diferencial total da função, para se falar em equação diferencial. Então,
o termo forte aqui é a diferenciabilidade, ou seja, a derivada ou a derivada parcial ou a derivada total, que a gente chama de diferencial total da função. Então vamos lá, pessoal. Para que serve isso? Modelos matemáticos importantes, eles vêm embutidos, né, ou são resolvidos por meio de taxa de variação. E essas taxas de variação associadas a uma equação geram um modelo matemático que modela, né, algumas situações físicas ou situações, diria, sociais do cotidiano, né, situações do comportamento físico ou social do cotidiano. Por exemplo, modelos que envolvem equações diferenciais surgem naturalmente em diversas áreas da ciência. Por exemplo, a lei do resfriamento de Newton, né, que determina que a taxa, veja só, a taxa é derivada, a taxa de esfriamento de um corpo é proporcional à diferença entre as temperaturas de um corpo e a temperatura do meio ambiente. Ou seja, veja que o enunciado dessa proposta aqui do resfriamento de Newton dá justamente uma derivada sendo proporcional à diferença de temperatura entre o corpo e o meio ambiente. Se eu fosse montar aqui, daria o quê? Daria uma equação diferencial, porque eu teria a taxa de variação da temperatura, né? Se eu chamar a temperatura de y, teria a taxa de variação da temperatura, em função de uma diferença aqui, né, que no caso seria a diferença do corpo e a diferença do meio ambiente, como é proporcional acompanhado de uma constante, certo? Então, nessa unidade, né, nesse primeiro momento, que seria a nossa primeira aula, a gente vai apresentar a definição, a classificação e exemplo de equações diferenciais, né, e noções específicas sobre condições iniciais e condições de contorno, definir o que é solução, né, o que seria uma solução implícita e uma solução explícita, e anunciaremos ainda o teorema da existência e unicidade de solução para equações diferenciais. Então, esse é o tópico, né, importantíssimo das equações diferenciais que a gente pode abordar de forma bem simples, utilizando os conceitos do cálculo diferencial. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem pausar o vídeo e voltar nos conceitos que a gente está comentando. Essa primeira aula era bem teórica, mas também já tem alguns exemplos para a gente comentar. Então, vamos lá. Primeiro, os tipos de variáveis. Então, dado uma função real, como nós vamos estar trabalhando com funções e suas derivadas, é importante a gente saber os tipos de variáveis envolvidos em uma função. Então, dado uma função real, pode ser função de uma ou de mais de uma variável. Então, essa aqui é um exemplo de uma função de uma variável, f de x igual a y. A variável é x, sobre a qual o y está em função. A variável x é chamada de variável independente. Veja que ela não depende do y para existir, a variável x, né? Pode ser também um t. Em algumas situações, principalmente na física, a gente usa x de t. Então, em vez do y, o y passa a ser o x e o x passa a ser o t em algumas situações. A gente usa o x como espaço e o t como tempo em algumas situações. Mas o importante é você identificar que a variável x é a variável independente e a variável y, nesse caso, é a variável dependente. Por quê? Porque o y está dependendo da variável x. E nessa outro exemplo aqui, eu tenho uma função de duas variáveis, onde as variáveis dependentes agora independentes são duas, x e y, e a variável dependente é a variável z. Certo, pessoal? Então, isso aqui é importante você identificar essa diferença entre variável independente e a variável dependente, certo? Geralmente a variável dependente, geralmente não. Em funções, quando se fala em funções reais, a variável dependente é única, é uma só variável. Agora as variáveis independentes pode ser mais de uma, ok? Então vamos lá. Primeiro, como eu já até comentei, né, a definição de equação diferencial. Chamamos de equação diferencial, né, toda equação cujas incógnitas são funções e que contém pelo menos uma ou mais de uma, né, uma derivada ou diferencial destas funções. Ou seja, então, para falar em equações diferenciais, eu tenho que ter na equação uma derivada ou um diferencial total dessa função. Exemplo. Nesse exemplo aqui, pessoal, vocês percebem que todas as equações aqui tem pelo menos uma derivada. Ó. Veja só, o primeiro exemplo, dy dx igual a 3x menos 1. Aparece aqui uma derivada. Aqui também no exemplo 2 aparece uma derivada, dy de t, y está em função de t. Aqui aparece duas derivadas, né? Então, pelo menos uma não significa que vai existir só uma, pode existir mais de uma. Aqui também tem duas derivadas, novamente duas derivadas.
Aqui z está derivada também duas derivadas, uma em função de x, outra em função de y. E aqui u em função de x e y, né? Também tem u que está em função de x, y, z, porque tem derivada em x, derivada em y e derivada em z. Agora, então todas essas equações aqui, ó, são equações diferenciais porque tem pelo menos uma derivada. Então, ó, pelo menos uma derivada na equação, a gente já diz que a equação é dita equação diferencial. Certo, gente? Então vamos lá. Agora vamos para a classificação. Primeiro tópico da classificação aqui é quanto ao tipo, né? Existe apenas dois tipos de equações diferenciais. São as equações diferenciais ordinárias e as equações diferenciais parciais. O que seria primordial para diferenciar uma da outra? As equações diferenciais ordinárias é quando há apenas uma variável independente. Lembra que eu falei, as variáveis independente, a dependente é única, mas agora independente pode ser mais de uma. Se só existir uma independente, nesse caso a gente diz que a equação diferencial é ordinária, ou seja, tem uma única ordem. Por isso a gente chama de EDO, equações diferenciais ordinárias. Ou seja, então as equações são ordinárias quando a função envolvida é uma função de uma única variável, certo? É uma função real de R em R. E parcial é quando há mais de uma variável independente. Ou seja, se a gente voltar aqui nos exemplos, ó, observe que os exemplos 1, 2 e 3 há uma única variável independente assim, e depende de x, o 1, 3 e 5, perdão, 1, 3 e 5. Se você observar aqui, ó, 1, 3 e 5, ó, só a única variável independente, que é o x, ó, a única variável que é independente aqui é o x, no 1, no 3 e no 5, e a variável é o x, certo? A variável dependente é o y e a independente é o x. E veja que o exemplo 2, 4 e 6 também é EDO, só que é na variável t. A variável agora é t. Observe, ó, 2 também é um EDO, só que é um EDO na variável t, certo? Porque a variável independente aqui é o t. Assim como o 4 e o 6 também, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 são EDO. Qual a diferença? É que a 1, 3 e 5 está na variável independente x e a 2, 4 e 6 está na variável independente t, mas todas têm uma única variável independente. Por isso que a gente diz que elas são equações diferenciais ordinárias. Observe agora que a 7 e a 8, pessoal, ó, a variável independente agora aqui na 7 é x e y, portanto tem mais de uma variável independente, e aqui é x, y, z, então também tem mais de uma variável independente. Então aqui eu tenho que, no caso da 7 e da 8, eu tenho exemplo de equações diferenciais parciais, porque tem mais de uma variável independente. Então aqui é uma EDP e aqui é uma EDP. A gente chama de EDP, equações diferenciais parciais. E as outras todas são EDO, certo? Então, quanto ao tipo, EDO e EDP. Quando é que é EDO? Uma única variável independente. Quando é que é EDP? Mais de uma variável independente. Certo? Está aqui os exemplos, comentado. Agora vamos para o segundo tipo de classificação. Então, classificação pelo tipo, EDO e EDP. E agora, classificação pela ordem. Pela ordem eu posso ter diversas ordens. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem e assim sucessivamente. Então, o que é determinante para isso? Determinamos a ordem de uma equação diferencial através da ordem da derivada de mais alta ordem contida na equação. Ou seja, a mais alta derivada contida na equação, a ordem dela é que vai dar justamente a ordem da minha equação diferencial. Então vamos ver os exemplos. Ó. O exemplo 1 e 3 são equações diferenciais de primeira ordem. Voltamos aos exemplos. Ó. 1 e 3, veja que a mais alta derivada na 1, tá 2 também, 1, 2 e 3 são derivadas de primeira ordem. Ah, professor, mas aqui eu não estou vendo a derivada. Se você passar o dy para cá e passar o dx dividindo, vai ficar dy dx. Então, só tem uma derivada. Então, 1, 2, 3 são equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Essa aqui, ó, a mais alta ordem contida nessa equação, ó, é 3. Então, essa aqui seria um EDO de terceira ordem. Essa aqui, ó, novamente, ó, a mais alta derivada é 3. Aqui derivada 2, aqui derivada 3.
4 aqui é potência da derivada, não é derivada. A derivada é aqui, ó. Então, aqui, ó, essa 3, a 4, perdão, o exemplo 4 e o exemplo 5 são EDOs de terceira ordem. E o exemplo 6 são EDOs de quarta ordem. O que é mais alta derivada aqui é 4. Essa aqui é um EDP de primeira ordem e essa aqui é um EDP de segunda ordem. O que é mais alta derivada aqui é 2. Então, vamos lá, vejamos. Então, aqui, ó, como eu já comentei lá nos exemplos, 4 e 5 são de terceira ordem, o 6 é o único que é de quarta ordem, e o 7, o oitavo é uma EDP, equação diferencial parcial de segunda ordem. E a sétima, não foi comentada aqui, mas está aqui, é uma EDP de primeira ordem. Então, repetindo, classificação quanto ao tipo, EDO e EDP, depende do número de variável independente. Equação quanto à ordem, é a mais alta ordem da derivada presente na equação. E agora, vamos para o grau. O que determina o grau, pessoal? O grau de uma equação diferencial é através da maior potência da derivada mais alta contida na equação. Então, eu vou olhar para a derivada mais alta e vou olhar a potência dela, certo? Então, repetindo, o grau é dado pela maior potência da derivada mais alta contida na equação. Vamos logo aqui no exemplo. O exemplo de 1 ao 4 são equações diferenciais ordinárias de primeiro grau. Os 7 e o 8 são equações diferenciais parciais também de primeiro grau. Então, vejamos, ó, do 1 ao 4, informou que é do primeiro grau. Vamos lá. A mais alta derivada aqui do 1 e 4, ó, então, aqui tudo é a primeira derivada e o expoente dela é 1. Aqui tudo agora a quarta é a terceira derivada, agora o expoente dela é 1. Essa aqui, ó, vejam, essa aqui, a quinta, ela é do quarto grau. Por que é do quarto grau? Porque aqui a mais alta derivada é esta e está elevada a essa. A sexta, uma observação na sexta. A sexta é de segundo grau. Por que a sexta é de segundo grau? A mais alta derivada é esta e está elevada a 2. Esta aqui, por que é de primeiro grau? Apesar de estar elevada a 2 aqui, ó, porque a mais alta derivada é esta e está elevada a 1. Então, repetindo, quanto ao grau, é dado pela potência da mais alta derivada. Então, por isso que a 7 e a 8, apesar da 8 estar elevado, ter uma derivada elevada a 2, mas não é a mais alta elevada a 1 é de primeiro grau. E essas outras, de 1 a 4, também de primeiro grau. E a quinta, veja que a quinta, foi aquela observação que eu comentei, ó, é do quarto grau. A sexta foi a que eu comentei, a sexta é de segundo grau. Apesar de na sexta, pessoal, ter aqui grau 3, ó, parece grau 3, mas não é. Por que não é? Porque a mais alta derivada é a derivada 4. E o grau, como a gente definiu bem aqui, o grau de uma equação diferencial é a potência da mais alta derivada contida na equação, certo? Então, repetindo, a classificação quanto ao tipo, EDO e EDP, depende do número de variável independente. Quanto à ordem, é a ordem da mais alta derivada contida na equação. Pelo grau, o grau é o expoente, é a potência da mais alta derivada contida na equação. E agora vamos para a última classificação, que é quanto à linearidade, saber se uma equação diferencial é linear ou não. Então, um EDO é dita linear quando satisfaz as seguintes equações. Primeiro, é um EDO de primeiro grau, ou seja, se é de primeiro grau, a mais alta derivada tem que estar elevada a 1. Cada coeficiente das derivadas da derivada depende somente da variável independente. Aqui eu botei x, mas pode ser t, certo? Basta você botar que cada coeficiente da derivada depende somente da variável independente. Ou é constante. Então, no máximo, se eu tenho uma função y de x, no máximo o coeficiente é uma função de x, para ser independente. E veja que todas as derivadas têm que estar elevada a 1 para ser o que? De primeiro grau, que senão não seria de primeiro grau. Então, a forma geral é essa aqui, ó. A forma geral eu tenho que a derivada, a equação diferencial para ser linear, ela tem que ter esse formatozão aqui, ó. Então, todas as derivadas, inclusive a função, tem que ser no máximo, os coeficientes no máximo função de x, e a derivada tem que estar todas de grau 1. Por quê? Porque se não for de grau 1, eu não teria aqui a equação de primeiro grau. Ok? Certo, pessoal? Então, novamente, no exemplo lá que a gente citou, os 4 primeiros são ordinárias, são EDO e são lineares, né? São todas lineares, os 4 primeiros. Vamos voltar aqui, os 4 primeiros são todos lineares. Vejamos, esse aqui já não é linear. Por que não é linear? Porque aqui, ó,
ele não é mais de primeiro grau, essa também não é linear, essa aqui é EDP linear. Essa aqui, por que eu não comentei lá? Porque aqui são EDOs lineares, que é EDP linear. Essa aqui já não seria linear, porque lá todas as derivadas têm que ser de primeiro grau, aqui uma delas não é, certo? Então, por isso que o exemplo 8 não é um EDP linear, certo? Então, vamos lá. Mais alguns exemplos aqui para a gente aprimorar. Dada essa equação aqui, ó, observe, ó, essa aqui ó, é x em função de t. Então, aqui, se é x em função de t, só tem uma variável dependente, então é uma EDO. Por isso que é uma equação diferencial ordinária. É linear porque todos os expoentes aqui das derivadas são no máximo 1, né? Então, os expoentes aqui é 1. Então, e é de terceira ordem, porque terceira ordem, que a mais alta derivada aqui é 3. Ok? Então, aqui eu posso classificar ela em EDO de terceira ordem e linear. Então é linear e primeiro grau, né? Primeiro grau também posso classificar porque está toda elevada aqui. Essa aqui novamente, ó, o y em função de x, então é uma EDO, equação diferencial ordinária. A mais alta derivada aqui, ó, mais alta derivada é 5, por isso que é de quinta ordem, e o expoente dela é 1, ó. Esse aqui não tem nada a ver, o expoente da mais alta derivada que dá o grau, então ela é de primeiro grau. Então essa aqui é uma EDO de primeiro grau, e eu podia dizer bem que ó, ela é o quê? Não linear. Por que ela é não linear? Porque tem potência aqui, ó, maior do que 1, ó. Então ela não, todas as derivadas não são de grau 1. Essa outra aqui, ó, eu tenho u em função de x, então novamente é uma EDO. Essa EDO é uma EDO de segunda ordem, porque a mais alta derivada é 2, e a mais alta derivada é elevada a 4, então é de quarto grau. E também é não linear, porque está elevada aqui. Se já não é de grau 1, já não é linear. Esse outro exemplo, ó, u em função de x e y, se é duas variáveis independentes, então é um EDP, então é equação diferencial parcial. De primeira ordem, que todas as derivadas aqui são 1, mas porém é de terceiro grau, portanto também é não linear. Claro, pessoal, isso? Muito bem. Agora vamos ao tipo de solução. O tipo de solução chamamos solução de equação diferencial no intervalo i, qualquer função que, quando substituída na equação, reduz-se a identidade. Ou seja, a solução de uma equação a gente já sabe, né? Desde lá dos polinômios que a gente estuda no sexto ano para frente, a gente vê que a solução de uma equação é quando eu substituo um dado candidato à solução na equação e gera a identidade. Então, nas equações diferenciais não são diferentes. Então, por exemplo, ó, dada essa equação diferencial, eu tenho que essa função aqui é solução. Basta derivar. Se eu derivar a primeira vez aqui, ó, o 3 vai descer, vai eliminar isso, vai ficar e elevado a 3x. A 3x. Então, se eu substituir aqui na derivada, vai eliminar, vai dar identidade. Ok? Então, é isso que a gente faz. E aqui, pessoal, ó, eu tenho aqui duas funções que são soluções. Então, eu posso, mesmo coisa, deriva a primeira, que aqui estão duas derivadas. Deriva a primeira, deriva a segunda e substitui, vai dar identidade. A mesma coisa eu fizer com essa segunda função. Então, veja que essa equação aqui, ela tem duas soluções. Aí, ó, derivando a primeira duas vezes, né? Aqui é derivando a primeira e a segunda. Eu derivei primeiro derivada tanto da primeira função como da segunda. Aqui a segunda derivada da primeira e a segunda derivada da segunda função. Substituindo aqui na equação, eu vou ter uma identidade, certo? Aqui vai dar, se eu substituir a primeira aqui, vai dar, a segunda derivada é essa, 4 é elevado a 2x, vezes 5 vezes a primeira derivada, 5 vezes 2 dá 10, é elevado a 2x, mais 6 vezes a função. A função é elevado a 2x. 6 vezes é elevado a 2x, se eu somar isso com esse dá 10 positivo, é elevado a 2x, menos esse dá 0. Então, de fato, essa aqui é a solução. A outra faz do mesmo jeito, já está derivada aqui, só substituir aqui na equação, certo? Ok, pessoal? Então, contra isso, nós temos dois tipos de solução. Ó. Quando eu consigo expressar o y em função de x, ou seja, quando eu consigo expressar a variável dependente em função das variáveis independentes, isolar ela, a gente chama essa aqui de solução explícita, ou seja, eu consigo explicitar a minha solução. E quando eu não consigo, eu só dou a solução genérica, mas fica uma solução em função de x e y igual a zero, ou seja, eu tenho uma solução implícita, ou seja, a solução está ali, mas eu não consegui isolar a minha função que é a variável dependente. Então, mas as duas são soluções. Então, eu tenho a solução explícita e a solução implícita. Então, considerando, por exemplo, essa equação, veja que essa aqui, ó,
é uma solução para ela, só que é uma solução que implícita, porque eu não consegui isolar aqui, ó. Apesar de ser fácil isolar, né? Se eu conseguir aqui, ó, é fácil isolar o y. Mas em alguns casos não é. Por exemplo, quando o y fica em função do ln, do logaritmo ou do seno, do cosseno de alguma coisa, fica mais complicado isolar a minha variável y. Mas isso não quer dizer que não seja solução. É uma solução o quê? Implícita. Então, os dois tipos de solução são esses. Solução explícita e solução implícita. Certo, pessoal? Então, nesse exemplo que eu citei aqui, basta derivar aqui, isolar o y se eu quiser, e eu teria a minha solução, né? Aplicando as derivadas implícita com relação, se eu derivar aqui a minha candidata à solução, né? Derivar em relação a x, fica 2x. Aqui em relação a x, que o y é uma função de x, eu derivo usando a regra da cadeia, dá 2y vezes dy dx. Pronto, substituindo na equação, vou ter justamente a minha identidade. Muito bem. Uma observação importante é que, em geral, uma equação diferencial possui infinitas soluções. Por quê? Veja no exemplo anterior o que eu tenho? Eu tenho que, naquele exemplo anterior, essas duas aqui são duas soluções. Mas se eu botar aqui uma constante aqui multiplicando essa aqui, já é outra função. E essa outra família de função também é solução. Foi o que a gente fez aqui. Observe que nesse exemplo, qualquer família de funções dessa ou desse tipo é solução para minha, sendo C e K constantes arbitrárias, são soluções para minha equação diferencial. E a soma delas também ainda é. Verifique, faça esses cálculos, né? Como é que eu verifico se é solução? Eu faço, né? Primeiro, saber se C elevado a 2x é solução, deriva primeira e segunda derivada, porque minha equação contém primeira e segunda derivada, substituo na equação. E aqui a mesma coisa, e faço a mesma coisa aqui com a soma. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, pause o vídeo ou volte o vídeo para tirar suas dúvidas. Por fim, vamos aqui às condições iniciais e condições de contorno. Pessoal, qual a diferença de uma para outra? Condições iniciais e condições de contorno. É bem simples. Condições iniciais é quando eu tenho dados ou informações sobre a função e sua derivada num ponto fixo, ou seja, num ponto inicial, por isso que é condições iniciais. E condições de contorno é quando eu tenho informações ou condições sobre a função e sua derivada em mais de um ponto. Então, basicamente é isso. Então, vamos lá. Uma equação diferencial juntamente com condições sobre a função incógnita e suas derivadas, todas dadas para o mesmo valor, né? O mesmo ponto, mesmo valor arbitrário da variável independente, constitui o que a gente chamamos de problema de valor inicial, que é o PVI, né? Como eu comentei agora há pouco. Se as condições sobre a função e suas derivadas são dadas num único ponto, então é uma condição inicial. Agora, se as condições são dadas se as condições são dadas por mais de um valor de a variável dependente, ou seja, em mais de um ponto, são chamados de problemas de valores no contorno, ou condições de contorno, que a gente chama. Então, vamos lá. Nesse problema aqui, pessoal, ó, veja que eu tenho uma equação, até aqui a equação, e essa equação dá uma informação importante. A função aplicada a π é 1 e a derivada dela aplicada a π é 2. Então, aplicada ao mesmo ponto. Então, aqui eu tenho uma condição o quê? Uma condição inicial. Então, viu? Então, esse aqui é uma condição inicial porque são informações sobre a função e sua derivada no mesmo ponto. Aqui não, ó. Aqui eu tenho a aplicada a zero e aplicada a π. Então, aqui são valores distintos. Então, aqui é um problema de contorno, certo, pessoal? Muito bem. Então, uma solução para uma equação diferencial, né? Isso aqui a gente pode citar aqui um exemplo. Sabemos que essa aqui é uma solução para essa equação. Vamos determinar as condições, as constantes C1 e C2, satisfazendo essa condição inicial. Aqui é um PVI, problema de valor inicial. Por quê? Porque as condições sobre a função e sua derivada é dada num único ponto, no ponto zero. A função aplicada ao zero é menos 2 e a derivada aplicada ao zero é zero. Então, observe o detalhe aqui, pessoal. Observe que aqui o que eu tenho? Eu tenho que, se eu substituir, como essa aqui é a solução, se eu substituir o zero, então aqui vai ficar e elevado a zero, porque 2 vezes 0 é 0, C1, então vai ficar só C1, no caso da função, estou substituindo aqui no caso da função, C1, e aqui vai ficar só o C2, então C1 mais C2 é igual a 2. Se eu derivar
Aqui vai descer o 2 e aqui vai descer o 3. Então vai ficar 2C1 mais 3C2 igual a 0. Resolvendo esse sistema, eu tenho que o C1 é igual a 2 e o C4 e o C2 é igual a 4, perdão. C1 igual a menos 6 e o C4 igual a 4. Logo, eu volto aqui, substituo os valores dessas constantes aqui e acho a solução aqui explícita. Então, a solução explícita seria essa aqui. Ok, pessoal? Muito bem. Então, pessoal, era isso que eu tinha para comentar com vocês por hoje, nessa primeira aula. Bons estudos. Já vou deixar um exercício para vocês fazer. E também vou deixar aqui um livro, né, que será usado, bastante usado nas nossas aulas. Então, bons estudos. Qualquer dúvida, volte, reveja os conteúdos da aula de hoje e vocês podem tirar dúvida também pelo mural da turma. Então, pessoal, até a próxima aula.